Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, noite de pararmos e dedicarmos um tempinho para estudarmos a palavra do Senhor. Quero convidar você para reunir a sua família mais uma vez, para orarem, cantarem, depois voltarem aqui e assistirem ao vídeo, amém? Se você já fez tudo isso hoje, vamos dedicar esse tempinho aí para meditarmos a palavra do Senhor juntos. Pega a sua Bíblia, abra ela por gentileza em Judas, isso mesmo, a mesma carta, a mesma epístola que estudamos no domingo passado. Nós vamos concluir ela hoje. Quero pensar mais um pouquinho com os irmãos aí nessa carta que Judas escreve aos cristãos convertidos, judeus de sua época, orientando, desafiando eles a batalharem pela fé. No domingo passado nós estudamos mais especificamente sobre o propósito da carta, o propósito da epístola que Judas escreve a esses judeus convertidos, e vimos que o propósito é orientar, dar a eles uma advertência, dar a eles algumas repreensões no que se diz respeito a seguirem orientações de falsos mestres, de falsos líderes, de homens que eram ímpios, de homens que não se converteram em momento algum, de homens que estavam conduzindo as pessoas ao engano e ao erro, de homens que haviam se apostatado da fé, abandonado a fé e declarado publicamente que estavam seguindo uma doutrina distorcida. E vimos no domingo passado duas características que são bem marcantes nesses falsos líderes, nesses ímpios, nesses falsos mestres, nesses mestres que estavam praticando apostasia. E nós vimos que a primeira característica que é extremamente marcante, perceptível nessas pessoas, é uma conduta depravada. São pessoas, são homens ou mulheres, são líderes que acabam trocando a liberdade pela libertinagem, usam da liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer isso? Usam da liberdade que a Bíblia prega e ensina para darem permissão ao pecado. Nós vimos que em momento algum Jesus permitiu ou ensinou tal coisa. A palavra de Deus não nos dá esse aval, essa permissão, de forma alguma. E vimos também que outra característica extremamente marcante, perceptiva nesses falsos mestres, nesses apóstatas da época de Judas, é que eles pregavam uma doutrina distorcida, não reconheciam nem davam a Cristo a honra que lhe era devida como Filho de Deus, não reconheciam a Cristo como Mestre, como Salvador. Foram basicamente esses dois pontos que destacamos. Hoje nós vamos continuar, não nesse texto. Nos versículos que se seguem, aí durante a carta, Judas segue fazendo uma descrição a respeito desses apóstatas, desses homens que pregavam a palavra do Senhor de forma distorcida. Judas também descreve um pouquinho aí a respeito dos perigos da apostasia e dos apóstatas no meio do povo de Deus, os riscos que uma pessoa que dá ouvido a eles acaba correndo. E Judas também faz algumas comparações desses apóstatas, desses homens, desses falsos mestres, desses ímpios, como Judas também os chama. Fazem algumas comparações entre eles e outros personagens bíblicos, e também com alguns elementos da natureza, alguns fenômenos da natureza, tudo para demonstrar enquanto eles podem ser perigosos e nocivos para a fé cristã, especialmente para o novo convertido. Mas não apenas para um novo convertido, para toda a igreja. Nós sabemos que uma doutrina que é passada de maneira equivocada, de maneira errada, uma doutrina que é pregada de forma distorcida, além de contrariar a Deus, de ferir diretamente as Escrituras Sagradas e as ordenanças do Senhor, ela é extremamente nociva para a igreja, extremamente perigosa para a igreja. Então, irmãos, hoje nós vamos encerrar
esses ensinamentos aqui dentro da Epístola de Judas, lendo a partir do versículo 17, tá? Versículo 17, do versículo 17 ao versículo 25. Queria convidar você para deixar sua Bíblia aberta em Judas, a partir do versículo 17. Logo após a oração, vamos ler o texto, mas antes eu quero orar com os irmãos. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, podemos dedicar esse tempo para meditarmos em tua palavra, para estudarmos a palavra do Senhor. O quão rica é a sua palavra, o quão são preciosos para nós os seus ensinamentos. Queremos pedir ao Senhor que nos perdoe por nossos pecados, som do meu coração. Pai, esteja com os irmãos que também oram neste momento, clamando ao Senhor pelo perdão, que o Senhor possa, com a tua graça e com a tua misericórdia, nos alcançar, nos purificar, nos redimir mais uma vez. Esteja com todos nós, esteja com cada pessoa que tem dedicado um tempo em sua casa agora para assistir a esse vídeo, que possamos ser edificados, instruídos, que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para entendermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Clamamos mais uma vez ao Senhor que coloca a tua mão sobre o nosso país. Vivemos um momento de caos no que se diz respeito à saúde pública, pessoas morrendo a todo instante, e eu peço ao Senhor que, Pai, que o Senhor possa fazer um milagre sobre o nosso país, sobre a nossa nação. É disso que nós precisamos, ó Pai, de um milagre, só a intervenção soberana do Senhor para mudar a nossa história, para mudar o nosso cenário, para nos dar esperança e mudar as nossas perspectivas. Continue nos protegendo, nos guardando, esteja com todos nós. Sabemos que servimos a um Deus de graça, de amor e de bondade, e que possamos estar debaixo de tuas asas, gozando de toda essa proteção, de todo esse cuidado, de todo esse amor. Esteja comigo, esteja com os irmãos, nos dirige neste momento. A oração que fazemos é em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A partir do versículo 17, acompanhe comigo aí, por gentileza, o que o texto diz. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, ante todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Irmãos, como já foi recapitulado agora há pouco, já dissemos que no domingo passado vimos aí sobre algumas características que são bem perceptíveis no comportamento dos apóstatas, daqueles que são ímpios e que tentam conduzir o povo de Deus ao engano, pessoas que são, querendo ou não, usadas por Satanás para deturparem a palavra de Deus e disseminarem um ensinamento falso. Hoje, irmãos, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos essas orientações que Judas faz aqui do versículo 17 ao versículo 23, sobre as estratégias que ele nos ensina e ele nos passa para conseguirmos enfrentar, sobreviver, conseguir prosperar e perseverar na fé em meio a um tempo de tanta apostasia. Porque, irmãos, convenhamos, precisamos ter a sensibilidade e os olhos abertos pelo Espírito Santo para enxergarmos que temos vivido dias maus, tempos de apostasia, tempo onde as pessoas estão abandonando a fé
em Cristo Jesus para viverem aquilo que eles chamam de cristianismo, mas não é o cristianismo, é algo distorcido, uma palavra distorcida, um evangelho distorcido, um evangelho facilitado, um evangelho que atenda à demanda do ser humano, um evangelho que massageie o ego e que não apresente o justo juízo do Deus Altíssimo. Infelizmente, esse tipo de conduta e de comportamento tem crescido e tem se propagado. E existe um grande problema nesse tipo de ensinamento, irmãos, é que ele leva para o inferno. Esse é o grande problema. Esse tipo de evangelho ele não conduz à salvação, ele leva para o inferno. Por quê? Porque ele não prega com autenticidade a palavra de Deus. Ele molda a palavra de Deus às necessidades do ser humano e não é assim que as coisas acontecem na palavra do Senhor. Não é, irmãos. Então, Judas vem para nos dar algumas estratégias, para nos dar alguns ensinamentos para conseguirmos caminhar perseverando na fé verdadeira, na fé autêntica, na fé em Cristo Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou. E ele começa aí já a partir do versículo 17, nos trazendo uma série de orientações, e é sobre essas orientações que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. A primeira orientação que Judas nos traz está exatamente no versículo 17, que ele diz o seguinte: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se. A primeira orientação que Judas nos faz é exatamente essa: trazer a memória, manter de maneira muito clara em nossa mente. Judas continua: eles diziam a vocês, nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. O desafio, a estratégia, o comportamento, a conduta que Judas nos desafia a termos é o desafio de trazermos à memória, nos lembrarmos, nos recordarmos dos ensinamentos que já recebemos, das orientações que já lemos na palavra de Deus, que nos foram deixadas por Jesus Cristo, que nos foram deixados pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, transcritos pelos seus apóstolos, de que pessoas assim surgiriam. Mateus, capítulo 7, verso 15, Jesus nos diz ali o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são como lobos, são lobos. Então Jesus já havia nos alertado e nos advertido: tomem cuidado, surgirão entre vocês homens, falsos profetas, que vocês vão olhar e eles se parecerão como ovelha, estarão muito bem disfarçados, se parecerão como ovelhas, mas por dentro eles são como lobos. Como que eu vou conseguir identificar uma ovelha, um lobo disfarçado de ovelha? Se lembram do ensino de domingo passado? Observando a conduta, observando o comportamento. Porque um lobo pode até estar disfarçado de ovelha, mas o seu coração ainda é de lobo, o seu instinto ainda é de lobo. Ele vai dar indícios, ele vai dar demonstrações de que não é a pessoa que serve ou que teme a Deus. E nós precisamos, irmãos, trazermos isso à memória, nos lembrarmos das orientações que Jesus nos traz. Essas pessoas são pessoas escarnecedoras, são pessoas que zombam da fé, são pessoas que vivem de acordo com as suas próprias paixões e que essas paixões são ímpias. Eles não medem as suas atitudes, eles não se preocupam com as consequências daquilo que eles falam e daquilo que eles vivem. O propósito deles, de acordo com a palavra de Deus no versículo 19, é causarem divisões. São pessoas que não se importam de plantar divisão, plantar contenda, plantar a maldade no meio do povo de Deus. Eles querem literalmente, deixa eu ver aquela expressão, ver o circo pegar fogo. É exatamente isso que eles querem. Semeiam a contenda, semeiam a discórdia,
semeiam a discussão e a divisão no meio do povo de Deus. Eles não são pessoas que de fato foram convertidas em Cristo Jesus, eles não têm o Espírito Santo do Senhor vivendo neles e por isso se comportam de tal maneira. A palavra do Senhor nos alerta. Nos evangelhos temos inúmeros versículos, textos, orientações de que surgiriam pessoas assim, falsos mestres, apóstatas, pessoas que apostataram da fé e agora seguem pregando um ensinamento que conduz também à apostasia. E eu e você e a Igreja do Senhor precisa estar atenta, precisa ser cautelosa no que se diz respeito a isso. Precisamos trazer à memória os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus Cristo e entendermos, irmãos, que precisamos perseverar. Não podemos esquecer. Não se esqueça do que Jesus te ensinou, não se esqueça daquilo que você já leu e aprendeu na palavra de Deus. Surgirão falsos mestres, surgirão falsos profetas, surgirão apóstatas, pessoas que conduzirão e tentarão conduzir as pessoas a um evangelho adulterado, pervertido, enganoso, facilitado, um evangelho que massageia o ego do ser humano, dizendo que está tudo bem viver no pecado e as coisas não são assim. Não se esqueçam em momento algum das advertências que todos nós recebemos na palavra de Deus. Esses homens irão surgir, diz Jesus, se parecerão com ovelhas, mas são lobos. Irmãos, e o que o lobo faz com a ovelha? Ele devora, ele mata, ele tira a vida. Irmãos, e esses falsos mestres, esses apóstatas, esses ímpios, esses lobos disfarçados de ovelhas, eles já estão aí. Eles não vão surgir, eles já estão aí. O alerta que Judas faz aos cristãos judeus convertidos é um alerta a nós. Quando Judas escreve para os judeus convertidos, algo é claro, não era algo que iria acontecer, era algo que já estava acontecendo. E comigo e com você também continua assim. Já estão aí. Inúmeros, centenas de lobos disfarçados de ovelha, ensinando algo que vai contra a palavra de Deus. Lembre-se disso. Jesus já nos advertiu. Segunda orientação que Judas nos faz é a partir do versículo 20. Quero ler com você, versículo 20 e 21. Acompanhe comigo. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Segunda orientação que temos aqui dentro do texto é a ideia de permanecer, para que você tenhamos o discernimento e estejamos protegidos de nos extraviarmos do caminho do Senhor. Nós precisamos permanecer no caminho da santificação. Primeiro a gente precisa se lembrar, lembre-se do que foi ensinado e permaneça no que foi ensinado. Fique ali, não saia, permaneça no caminho da santificação. E essa ideia de se santificar, irmãos, ela precisa ser entendida e vivida por todos nós com mais firmeza, A santificação é uma busca constante, é uma busca diária, servindo a Deus. Infelizmente, muitas pessoas elas acham que lerem a Bíblia e orarem e adorarem a Deus quando estão na igreja são o suficiente. Um equívoco perigoso, irmãos, um comportamento que precede a morte espiritual, arrisco eu dizer. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, irmãos, para nos mantermos, para permanecermos, como Judas nos orienta aqui a permanecer,
no caminho da santidade, nós precisamos nos edificar diariamente, constantemente. E quais são as orientações que ajudam nos dar aqui para que essa santificação ela aconteça em mim, em você e no meio da igreja? Primeiro, ele nos diz aí no versículo A, se santifiquem, né? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Santificação, santificação. Buscar a santidade. E o que torna uma pessoa cada dia mais santa? O distanciamento do pecado. A santidade ela é a pureza espiritual. Quanto mais limpo, quanto mais pura estou do pecado, mais santificação existe em mim. E quanto mais próximo eu estou do pecado, e quanto mais íntimo eu estou do pecado, mais sujo eu estou, no entanto, menos santificação existe em mim. Então, nós precisamos nos santificarmos, nos afastando do pecado, e nos aproximando da nossa fé em Cristo Jesus para nos mantermos santos. A edificação ela depende, irmãos, basicamente de vivermos, de pormos em prática aquilo que aprendemos na Bíblia. Isso é buscar a santificação, é você aprender aqui e viver na sua vida diária. Fazendo isso, você tem caminhado uma vida em direção à santificação. No mesmo versículo 20, Judas nos orienta e nos ensina que para permanecermos no caminho da santificação, nós precisamos orar, ter o hábito de orar segundo a orientação do Espírito Santo. Eu tenho percebido que muitas vezes as nossas orações elas são quase que uma conversa entre um cliente e um garçom em um restaurante. Quando o garçom se aproxima da mesa de um cliente, a única coisa que se ouve são pedidos que são feitos do cliente para esse garçom. Infelizmente, muitos crentes estão entendendo a oração como um momento como esse, onde nós apenas pedimos e os nossos pedidos eles são concentrados muitas vezes e firmados naquilo que é extremamente material. Irmãos, não existe problema algum em você orar pedindo e clamando. Quarta-feira passada nós falamos a respeito disso. Falamos que podemos pedir, temos essa liberdade, temos esse aval que nos foi dado por Jesus Cristo, que podemos pedir, podemos clamar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É Jesus quem nos orienta a fazermos isso. Mas o grande problema é que quando as minhas orações elas são basicamente fechadas nisso, a gente precisa entender que a oração também é um momento de adoração, de exaltação, de engrandecimento no nome do Senhor. É um momento onde o Espírito Santo também vai falar comigo. Então, irmãos, temos essa sensibilidade e esse discernimento para orarmos segundo a orientação do Espírito Santo. Judas, aí no versículo 21, ele também nos diz o seguinte: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas nos dá duas orientações aqui dentro desse versículo. A primeira que é guardar-se no amor de Deus, né? Esperar no amor de Deus, ter confiança de que o amor de Deus nos protegerá, nos guardará e confiarmos nesse amor, esperando as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, até um dia que Ele virá para nos levar para morarmos com o Pai. Versículo 22 e 23, vamos lê-lo agora para darmos continuidade ao estudo. Diz o seguinte: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne.
Aqui, irmãos, Judas ele segue, ao meu entendimento, às vezes nos parece que Judas até dá uma mudada completa na forma como ele tem conduzido o texto. Ele nos faz um alerta, a respeito desses ímpios, desses homens maus, desses apóstatas, mas no final ele nos dá uma orientação, nos ensinando um pouquinho sobre sermos compassivos, sermos clementes. Ele identifica aí duas categorias de pessoas que, na perspectiva da igreja, elas devem ser consideradas tanto como uma ameaça. Por quê? Porque os apóstolos, eles são de fato uma ameaça dentro da igreja, mas também são considerados por Judas como um campo missionário. São pessoas que estão lá e que precisam ser trabalhadas e convertidas, mas existem outros também que são ameaça. Ele não deixa de considerar essa ameaça. No versículo 22, ele destaca um grupo de pessoas que estão confusas. Tenham compaixão daqueles que duvidam. São pessoas que estão na dúvida, são pessoas que estão confusas. Entenda essas pessoas como um campo missionário. Identifique as que são vítimas desses apóstolos e tenham misericórdia deles. Tenham misericórdia. No versículo 23 ele fala aí daqueles que não estão só confusos, mas já foram contaminados pelos ensinamentos dos falsos mestres, e Judas diz, olha, é preciso ter compaixão, aliada ao temor. Lembra-se do texto? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Vocês precisam ter compaixão dessas pessoas porque elas foram contaminadas pelos ensinamentos dos falsos mestres, elas foram contaminadas pelo ensino da apostasia. Tenham compaixão delas, sejam compassivas, porém, se aproximem com temor. Tenham grande cuidado ao se colocarem ao lado de um herege, de uma pessoa que se apostatou da fé. Para quê, irmãos? Cuidado para quê? Para que eu não seja contaminado pela poluição carnal que existe nele, para eu não ser contaminado pelo pecado que entrou de maneira tão agressiva na vida dessa pessoa. Mas a ideia, o ensinamento de Paulo é que precisamos entender que é um campo missionário, são pessoas que precisam do ensinamento dado por Jesus Cristo de maneira autêntica, precisam se converter e precisam ser resgatadas do pecado para viverem uma vida plena com Cristo Jesus. Então, Judas nos ensina e nos orienta aqui a sermos compassivos. 3 comportamentos dentro dos versículos. Primeiro, se lembre daquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Segundo, permaneça no caminho da santificação. E terceiro, seja compassivo com aqueles que já foram contaminados, por aqueles que ainda estão confusos e ainda estão na dúvida. Irmãos, as coisas estão acontecendo no nosso meio, estão acontecendo. Basta olharmos, percebermos e vermos que vamos enxergar os apóstatas pregando ensinamentos torcidos e pessoas sendo enganadas. Abra os olhos, tenha cautela, tenha sabedoria. Os dias são maus, As pessoas estão abandonando a fé em Cristo Jesus, as pessoas estão se desviando, muita gente seguindo o evangelho distorcido, seguindo o evangelho que não é bíblico, seguindo o ensinamento que não é bíblico. Não pode nem se chamar de evangelho porque é totalmente antibíblico, irmãos. E as pessoas estão sendo iludidas, enganadas e levadas, infelizmente, ao que tem conduzido elas à destruição espiritual. Temos cautela, nos deixemos ser usados por Deus para trabalhar em prol do reino, pregando e ensinando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, aquele que vai impactar e mudar as vidas das pessoas, conduzindo essas pessoas aos céus. Irmãos, tenha cautela, a nós cautela, discernimento. Amém? Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Pai,
sabemos que precisamos perseverar, lutar pela fé, lutar. E é um desafio que possamos sempre nos lembrarmos daquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, pelos seus discípulos, aquilo que nos é ensinado na palavra do Senhor. Falsos profetas surgirão, falsos mestres surgirão, pessoas conduzindo, tentando conduzir o teu povo à apostasia. Que possamos permanecer na santidade, naquilo que foi ensinado por Ti. Que possamos também, Senhor, sermos compassivos, olharmos para aqueles que estão na dúvida ou para aqueles que já foram contaminados e entendermos que eles precisam da transformação que o Espírito Santo pode causar neles, ó Pai. E com muita cautela e com muito temor, possamos pregar a Tua palavra a essas pessoas e trazê-las de volta à sanidade espiritual. Esteja com todos nós, ó Pai, esteja com todos nós. Peço ao Senhor que possamos, nesses tempos difíceis, onde não podemos estar indo ao templo, que possamos ser edificados, mesmo sem irmos ao templo, que durante as nossas leituras diárias o Senhor possa nos edificar, que nos nossos momentos de devocional e de oração possamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor e que possamos diariamente buscarmos estar em comunhão com o Senhor, ó Pai. Esteja com todos nós, guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo, ó Pai. Esteja com os irmãos da igreja, esteja com todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, os guarde e os livre de todo mal. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe com um bom restante de noite, um bom restante de domingo. Que Deus te dê uma semana abençoada. Irmãos, houve um afrouxamento aí no decreto municipal. Muita coisa acabou voltando ao normal, inclusive as reuniões em templos. Eu já passei o aviso para os irmãos ontem. Nós vamos continuar como estamos, pelo menos por mais aí esse mês, e vermos como as coisas vão caminhar. Por quê, irmãos? Porque o decreto ele ficou em vigor aí por quase 14 dias, 13 dias, e as coisas não melhoraram, né? As coisas não melhoraram. Ao contrário, essa semana nós tivemos números aí alarmantes de casos confirmados e também de óbitos. Então a gente entende que não está na hora, irmãos, não está na hora. Continuem se cuidando, tá? Continuem se cuidando, irmãos. Nunca estivemos tão perto e ao mesmo tempo tão longe do fim dessa pandemia. As vacinas estão aí sendo distribuídas. Irmãos, ao invés de criarmos polêmica e de tentarmos discutir a respeito do que é certo e do que é errado, vamos orar. Ore, desempenhe seu papel de crente. Faça aquilo que cabe a você fazer. Ore. Lembra-se de quarta-feira passada? Algumas coisas podemos fazer, outras não. E com certeza nós podemos orar. Ore, clame a Deus por um milagre. Clame a Deus. Bate o joelho no chão e clame ao Senhor por um milagre, porque é disso que nós precisamos. Irmãos, quando o crente começa a depender de homens, quando o crente começa a querer depender de homens, as coisas sempre dão errados. Vamos depender de Deus. Vamos depender de Deus. Ele é quem pode nos socorrer. Amém? Fiquem todos com Deus. Tenham um restante de noite abençoado. Um restante de semana feliz e alegre. Se cuidem e tchau, tchau.